Bom dia. Então, resolvi fazer um vídeo sobre esse sistema que está atuando aqui em Santa Catarina, né? E principalmente o que vai atuar quer dizer, esse mesmo sistema atuar no final de semana em que a gente tem chuvas expressivas. Me chama a atenção porque eu vi muito comentário na internet chamando a atenção sobre esse fenômeno ser um fenômeno barotrópico. Na verdade, é um sistema baroclínico nessa época do ano, com muita advecção fria. Isso está sendo feito agora, né? E vai influenciar o sistema, o desenvolvimento do sistema. Então, se a gente comparar com outros eventos que a gente teve no passado, vamos pegar 1974, né? Vamos pegar o evento de 2008, vamos pegar o evento de 95, fevereiro de 95, em Joinville, não aquele que a gente teve no final do ano. A gente vai ver, né, entre eles algumas similaridades e algumas diferenças. Por exemplo, esse é um evento que ele está associado principalmente ao jato de baixos níveis, né? Indo ali na região de Joinville, Paraná. Bom, os eventos de 74 foi um evento de vórtice que ficou durante muito tempo. Também teve advecção fria, né? Mas os eventos, por exemplo, de 2008, foi um evento completamente quente, completamente barotrópico, gerado por bloqueio ômega, um sistema de alta pressão muito intensa, mas ele tinha um núcleo quente. Esse tem um núcleo frio, e isso é o preocupante. Então, esse evento de 2000 agora, ele chama atenção pelo fato da isoterma de 0 graus ficar durante o final de semana ali menos de 4.000 metros, 3.300 metros, né, 3.600 metros nessa altitude. E isso é um ingrediente perfeito para a formação de granizo. Então, tempestades com esse tipo de coisa tem muito granizo. Então, a gente tem visto, tá, vários fenômenos aqui no estado, onde que o granizo tem desempenhado um papel fundamental, né? Eu vou colocar agora nesse evento, né, que a gente vai ter no final de semana. Então vamos aqui. Então a chuva, né, ela vai aqui no domingo, né? A gente tem o vento entrando aqui na região aqui de Joinville, né? E se a gente olhar a altura de congelamento, aí a gente vai ver alturas de congelamento bastante baixas, né? Então isso aí é um prato cheio para formação de granizo. E por que que isso é um aspecto preocupante? Bom, primeira coisa é que esses eventos, essa quantidade de granizo, de eventos de granizo nos últimos tempos, todo mundo tem visto granizo, mas não tem visto as várias cicatrizes deixadas por explosões, microexplosões úmidas e secas, que tem a ver com granizo. Então, são onde você tem uma escarpa, né, com ventos ascendentes, como por exemplo aquele caso que aconteceu em Presidente Getúlio, como aquele caso que ocorreu esse ano ali na Serra Geral, em Urubici, na Serra Geral. Então, a gente vê um monte de cicatrizes, todos esses fenômenos, que lembram muito uma explosão úmida, tá? Uma microexplosão úmida. Então isso é uma cascata de água que se forma em um determinado local e que aparentemente está associado à formação de granizo. Então você tem um movimento vertical ascendente
muito forte próximo dessa cascata inicialmente. Por Bernoulli, né, a gente tem um centro de pressão no centro desse jato, e aí você tem uma formação de granizo que concentra-se, né, e aí você vai ter possivelmente a causa, né? Não necessariamente a gente precisa ter granizo, mas nesses casos aí o granizo parece ter desempenhado um papel muito importante. Então, o que é favorável a não ter esse mecanismo nesse evento agora são o fato de ser um ar de natureza oceânica que tem uma eficiência de remoção da precipitação muito grande. Então é possível que a gente tenha até esse nível de congelamento muito baixo, mas que não resulte em formação de muito granizo, né? E isso é algo que a gente vai ver, né, o que acontecer. E também, se a gente olhar o vento, ele não é cisalhante. Então, essa é são dois fatores que, tipo, relativizam isso. Mas, de qualquer forma, assim, é um evento baroclínico, é um evento preocupante. Se a gente tiver a formação dessas microexplosões úmidas ou essas chuvas muito concentradas na região de escarpas, a gente pode ter muitos eventos de enchentes de detritos, né? Isso tem sido uma característica no mundo inteiro, tem ocorrido esse tipo de evento. Então, assim, já aconteceu no Brasil e é possível que nós tenhamos que reformular, né, toda a nossa visão de meteorologia por conta disso, porque parece que isso veio para ficar. Então, o que que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para quem trabalha com radar, né? Esses eventos, eles são visíveis nas imagens, né, do BWR, né? A região de baixo eco delimitada. Então, quando você olha para uma região de montanha, de escarpa, e vê baixo eco, né, apesar de formação de tempestades, principalmente em baixos níveis, é isso que acontece, porque nesse tipo de evento, tá, eu já tive a oportunidade de ver e outras pessoas também reportaram, o que você vê é que não chove na maioria da região, chove apenas concentrado em um determinado local, o que não é suficiente para o radar ver esse volume de precipitação. E aí parece como se fosse detritos, né? Detritos sendo suspensos, né? no radar. Então parece muito isso. Não significa que todos os eventos são parecidos, mas é isso que tem acontecido nesses eventos, pelo menos na hora que acontece esses eventos de chuvas muito fortes, sempre associadas à região de escarpas. Então, pode ser que isso não aconteça, né? Todos nós estamos aqui rezando para que isso não aconteça. Mas é bom sempre ter em conta, né, o que é mais danoso para a população, porque realmente seria interessante, né, se pensar aí se você tem represas nessa região, o pessoal da Defesa Civil, né, fazer um esvaziamento preventivo delas, porque você pode fazer o uso monstruoso da quantidade de chuva nessas regiões. E também ficar de olho, né? A população tem que ficar de olho para a formação da cabeça d'água, né? Que é um outro fenômeno bem comum de regiões de serra. É um fenômeno que tem acontecido aqui em Santa Catarina, né? Cada vez com frequência maior. Então esses eventos de detritos formando uma rampa, né, em que o rio passa a destruir tudo que vê pela frente, isso é algo que não só nesse evento, mas a gente tem que pensar que isso é algo que veio para ficar. E finalmente, né, deixa eu comentar, o aspecto do jato, né, da posição do jato,
é algo importante. Então eu diria que pela confluência, isso talvez seja mais impactante na região do Paranaguá, pelo menos pelo modelo do ECMWF, do que propriamente para Santa Catarina. Eu vou ficar nessa região para observar o que vai acontecer. Rezamos para que não aconteça nada, mas de qualquer forma está aqui o meu recado. Temos aí um evento que merece ser estudado posteriormente pelas características baroclínicas, pela advecção fria, pela advecção de vorticidade dele, e é um fenômeno novo. Ele não é um fenômeno quente, ele não é um fenômeno tipicamente dessa região. Né? A gente teve aí vários fenômenos nessa região, muito no oceano, com formação de ciclone. Esse não forma um ciclone, nem por isso ele é menos preocupante. Então tá, um abraço para todos e todas e todos. Se cuidem.